Em nome de Jesus, devolve a vida dela. Começou a mexer os olhos, abriu os olhos, ele começou a agradecer a Deus e disse: devolve a vida dela. Perguntou meu pai, como é o nome dela? Edith. Ele chamou a irmã Edith. Dá glória a Deus. Ela nem sabia o que era isso, mas abriu os olhos e começou. Aí de repente saiu glória. Continua dando glória a Deus. Sabe o que Jesus fez? Batizando o Espírito Santo. Mas meu pai não entendia nada. Quando viu ela falando línguas estranhas, disse: pronto, a enfermidade chegou na cabeça, ficou louca. Começou a gritar. A família toda começou a sair das casas da fazenda, vindo tudo para a casa do meu pai. Mas era propósito de Deus. Jesus batizou ela com o Espírito Santo, sentou na cama, glorificando a Deus, e o pastor fez o apelo para meu pai aceitou, orou por ele, e quando ele levantou, o pastor perguntou: cadê neném? Aí foram me buscar na casa da minha tia, porque me levaram lá para não ter o contágio da febre tifo. Aí me trouxeram. Aí ele disse: me daqui. Me pegou assim no colo, ficou me olhando alguns minutos. Aí olhou para o meu pai e disse: essa menina que disseram que vai morrer? Papai disse: eu quero te dizer, cuida muito bem dela, mas cuida mesmo, porque além de eu te dizer que ela não vai morrer, ela vai ter vida longa e vai ser um instrumento na mão de Deus. Aleluia! Eu estou aqui para agradecer a Deus, porque quando eu ainda não entendia nada, veio a mensagem do céu sobre a minha vida. E eu tinha uma paixão pela igreja, eu não via a hora de ir para a igreja. Ministério de Madureira. A princípio era em Barra Mansa, andava quilômetros a pé. E papai dizia assim: está cansada? Não, filhinha. Eu disse: não. Pezinho está doendo? Não. O sapato está apertando? Não. É interessante, ele disse assim: acontece que meu sapato tem rodinha, pai. Eu não sentia andar uns quilômetros a pé. Era como se eu estivesse assim, escorregando. Mas era Deus fazendo isso. Vocês estão entendendo? Aleluia. Glória a Jesus. Mas 2 anos, 3 anos depois, o que aconteceu? Meu pai trabalhava no Moinho Fluminense, em Barra Mansa, e o Moinho Guanabara, aqui do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, ligou para lá pedindo um profissional cilindrista. Era o que meu pai fazia. Ele disse: eu tenho um ótimo aqui, mas eu vou ceder ele, vai ficar um buraco até eu arranjar outro. Mas nós precisamos aqui a matriz. Meu pai foi transferido, veio para o Rio de Janeiro. Fomos morar em Cavalcante, Rua Primavera, 94. Ficamos um período lá, lugar pobre, poço no quintal, mas tinha que buscar água potável em lata. Aprendi a carregar uma rodilha na cabeça com uma lata d'água, ou então trazer uma aqui e outra do lado de cá. Glória a Deus. E para a igreja, tanto íamos para a filial em Cavalcante, como íamos para a Madureira, que não é aquela igreja nova, era a Rua João Vicente 7. Mas nós não faltávamos à escola dominical lá. E nem o culto à noite, porque meu pai foi separado para auxiliar de trabalho e consagrado logo depois a diácono. Irmãos, um domingo à noite, pastor Paulo Leivas Macalão, o presidente, ele pregou sobre o seguinte tema:
Jesus não mudou, é o mesmo, de ontem, de hoje e será eternamente. Irmãos, ele falou sobre isso profundamente. Eu estava sentada assim, no banco da frente, de um lado estava a irmã Zélia, eu estava no meio e a minha mãe do outro lado. Eu não fui aonde estavam as crianças cantando lá dentro, fiquei dentro da igreja. E ele fez uma ênfase muito grande. Quem Deus usa? Ele disse, Deus usa aquele que crê. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Ele é o mesmo. Amém. Ele começou falando por crianças. Fez uma ênfase muito grande sobre a menina que era escrava lá na casa do leproso. E que ela disse, quem dera que meu Senhor tivesse lá, junto do profeta que nós temos em Samaria, em Israel, ele seria curado dessa lepra. E a patroa escutou isso e contou para o marido, homem muito importante, varão de guerra, vitorioso, cheio de medalhas, mas leproso. Quando falou isso para ele, ele foi ao rei da Síria, pediu carta para Israel, para que o profeta atendesse ele e curasse ele, por causa do testemunho da menina. E eu prestei atenção. A exortação do pastor Paulo para a igreja me atingiu. Deus usa qualquer um de vocês que crê e pedir com fé. Se Deus usa uma criança que ainda não leu a Bíblia, não sabe orar direito, não tem ainda discernimento da fé, ainda não foi batizado, Deus usa a criança, irmãos. E tem mais, ele pregou profundamente dizendo, das tais é o reino do céu. E aquilo parecia que ele estava pregando para mim. Então Deus pode me usar. Tudo que ele falava, eu disse, eu creio. Eu quero que Deus me use. E eu estava com 5 aninhos. Aleluia. Fui para casa. Meu pai tinha chegado no dia anterior em casa com febre, por causa da friagem do local dos cilindros. Estava gemendo na cama, estava chovendo muito. E o enfermeiro não foi aplicar a insulina nele, nem as injeções que tinha que aplicar. E eu vendo ele gemendo na cama, mamãe foi para a cozinha para adiantar a janta, meus irmãos brincando na sala. Eu olhei aquilo, fiquei em pé na porta do quarto, olhando para ele. E a voz do pastor vinha no meu ouvido. Deus usa até uma criança, se ela crer. E ele gemendo. De repente eu comecei a ter uma visão. Irmãos, não sei se vocês, quem aqui alcançou isso? Onde chegava a luz elétrica, chegava só para a lâmpada. Você não podia estar ligando nem ferro, nem nada, porque era fraco. E eu estava ali, a luz acesa. Eu vi uma mão chegar e começar a escrever no chão. Mas eu ainda não sabia ler. Tinha uma semana que a minha mãe tinha me matriculado para estudar com a professora Yara, para começar a ser alfabetizada. Eu estava aprendendo a cumprir A, E, I, O, U. Mas não tinha chegado nem no abecedário completo. E eu vi aquilo. Eu corri na cozinha e disse, mãe, vem ver uma coisa aqui. Ela, peraí, eu vou ter que pegar esse arroz. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, é uma coisa muito importante. Tira essa panela do fogo e vem comigo.
Eu comecei a puxar ela pela saia, levei ela para o quarto e ela viu a visão da mão escrevendo no chão. Mas semi-analfabeta, irmão. Se tivesse entendimento, pegaria um papel e copiaria o que estava sendo escrito. E eu corri na minha bolsinha, que eu ganhei uns pedacinhos de giz. Peguei o giz e fui cobrir, era a única coisa que eu estava aprendendo, cobrir a letra. Mas, irmão, criança não entende nada disso. Com uma mãozinha eu cobria, com a outra sem querer, e a barra da saia apagava. No final não deu para ninguém ler. Aí quando ela foi ver, disse assim: você apagou, filhinha, a mãozinha e a saia. Mas eu olhei para ela e papai, eu disse: mãe, Jesus vai curar papai hoje. Ela olhou para mim: vai, filho, vai. Por que você disse que ele vai curar hoje? Porque o pastor falou que se uma criança orar, Deus atende. Amém. Eu ainda não sei orar direito, mas ele vai, eu vou orar. E Jesus vai curar. Eu cheguei na beira da cama, minha mão não alcançava para botar a mão na cabeça dele. Puxei um caixotinho, subi nele e me joguei. E botei as duas mãos sobre a cabeça dele e disse: Jesus, eu creio naquilo que o pastor falou. Eu sou uma criança, eu não sei como é que te pede, mas eu peço, cura papai, hoje, agora, cura. E fiquei com a mãozinha na cabeça dele, até que a minha mão ficou toda molhada. Aí eu tirei a mão. A febre saiu. Ele olhou para a mamãe e disse assim: Titi, pega um pijama para mim que eu vou tomar um banho. Estou todo suado. Eu disse: aqui, mãe. A minha mão, como é que está? Ela secou a minha mão, ajudou ele a ir para o banheiro, trocou a roupa de cama, ficou curado. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Foi a minha primeira experiência, aleluia, de falar diretamente com Deus e receber a resposta na hora. Aleluia. Eu ia para o círculo de oração como se eu fosse uma pessoa adulta. Eu chegava, limpava a mesa, botava a toalha para a irmã, pegava a sacola de oferta, botava papelzinho para pedido de oração. Depois sentava lá, ficava assistindo. Aleluia. Queridos irmãos, em casa, papai fazia um culto doméstico, 1h30 de culto doméstico. Todos os filhos tinham que recitar um versículo da Bíblia e teria que fazer uma oração. Todos. Eu fui criada assim. Agora presta atenção, 66 anos de ciclo de oração. Estou resumindo, já pulei um pedaço. Como é que Deus fez? Como é que Deus fez? Quando eu estava com 9 anos, eu estava ali no ciclo de oração. Quando as irmãs oravam, eu lá do meu lugar levantava a mão também, como se eu estivesse orando com elas. Mas quando eu fiz 16 anos, estava incompleto, eu tive um sonho tríplice. 3 noites seguidas, o mesmo sonho. E papai obrigava a gente a ler a Bíblia. Eu estava lendo a história de José. E o sonho veio. Estava lendo sobre sonho, revelação, a prova que ele teve por causa dos sonhos,
os irmãos que abandonaram ele, jogaram no poço, venderam ele para o Egito. Eu estava lendo tudo isso. Mas presta atenção, irmãos, como é que Deus faz. Enquanto eu estava lendo isto, Deus estava me preparando. O sonho que eu tive 3 noites seguidas, vou resumir para vocês. Eu sonhei que chegava um varão vestido de branco perto de mim. Eu só via até aqui, eu não via o rosto dele. Ele dizia para mim: cava um poço na tua casa e vai jorrar tanta água que vai formar um grande rio e muita gente vai ser saciada. Eu nem entendia direito as palavras que ele estava me dizendo. Eu disse: mas a casa não é minha, a casa é do meu pai. Como é que eu vou cavar um poço? Não posso. Aqui só pode fazer coisa, é ele que é o dono. No dia seguinte sonhei outra vez. E no terceiro dia, outra vez. 3 noites seguidas. E eu lendo a vida de José, eu disse: não posso falar isso diante dos meus irmãos. Eu só poderia falar com o papai, nem com a mamãe. Mas como é que eu vou falar com o papai? Só, sem mamãe. E sem as crianças, sem meus irmãos. Senhor, se é de ti, me dá essa oportunidade de eu conversar com meu pai, sozinho. Eu pedi a Deus. Irmãos, na semana seguinte, a mamãe de repente levantou de manhã e disse assim: crianças, se arrumem, vamos todos para o posto 11 tomar vacina. A Antonieta vai ficar. O pai dela trabalhou à noite de 10 às 6 da manhã, ela prepara o café dele e adianta o almoço. E vamos embora para a gente não demorar muito lá. Carregou todo mundo, fiquei sozinha. Papai chegou. Eu disse: ai pai, que bom que você está aqui. Eu tenho uma coisa para falar, mas eu não posso falar nem perto da mamãe, nem de meus irmãos. Eu queria que você me escutasse. É um segredo. Ele ficou tão curioso que ele nem tomou café imediato. Vem cá, me fala. Eu contei o sonho para ele. Ele ficou me olhando e disse: minha filha, não diga que tem casa, porque essa casa que é do teu pai é tua. Você é herdeiro, te pertence, tudo que é do teu pai é teu. Você hoje vai mais cedo sozinha comigo para a igreja. E nós vamos falar com o pastor. E a tua mãe vai com os seus irmãos mais tarde. Irmãos, eu fui com ele. O pastor José Santos era novo na Penha. Eu já estava antes dele. E o meu pai me levou para a sala dele, sentou e disse: pastor, eu queria que o senhor ouvisse isso da minha filha. Conta, pastor. Eu contei para ele. O pastor fez assim. Olhou para a cara do meu pai, olhou para mim e disse assim: Rosa, o que você diria se nós abríssemos um trabalho de oração na sua casa e essa menina dirigisse? Papai disse: se o senhor colocar, eu não tenho nada contra, eu vou ajudar ela. Ele disse: esse poço é um trabalho na sua casa. E é ela que vai dirigir. Porque o anjo mandou ela abrir o poço. Aí eu perguntei: mas quando vai começar? Pastor, eu não tenho experiência, eu sou uma criança. Ele disse: Deus sabe por que está fazendo isso. Marcou 2 semanas depois. Eu reuni a minha família e fiz o seguinte propósito: a primeira oração será só com a família. Não convide ninguém de fora. Eu quero uma prova de Deus. Quero 4 coisas.
Ficou todo mundo espantado. O que você quer? Eu quero uma salvação. Todos na minha casa eram salvos. Eu quero uma cura divina. Não tinha ninguém doente na família. Eu quero que haja uma libertação. Não tinha ninguém demoniado na família. E eu quero um batismo com o Espírito Santo. É a prova que eu quero de que é Deus que está fazendo isso. Fizemos o trabalho. A primeira prova que Deus confirmou foi que batizou a Eunice com 8 anos com o Espírito Santo. Foi a primeira prova. Quando acabamos, cantamos um corinho, estávamos cantando um hino, depois bateu palma no portão. Mamãe foi atender. O Espírito Santo me disse, vai atrás dela. Eu fui. Era a vizinha da casa de frente que veio pedir a minha mãe, me empresta uma das suas filhas para ir comigo no Getúlio Vargas, levar minha filha que está queimando em febre. Aí quando ela falou, eu disse assim, eu posso ir, mas traz ela aqui, para a gente fazer uma oração por ela. É por isso que Deus me levou no portão. Aí ela trouxe a filha. Quando nós oramos a menina, o demônio se manifestou na garota e jogou ela por terra. Nós expulsamos o demônio, a enfermidade, e Jesus curou, e ela aceitou praticamente. Estava completo. Aí eu perguntei à mãe da garota, a senhora também não quer vir? Quer ser orada? A mãe aceitou Jesus, o demônio se manifestou e também foi liberto. Aí começamos o trabalho. Irmãos, cresceu tanto, que não dá mais. Eu disse, pastor, eu não tenho mais onde colocar pessoas. Papai fez um puxado nos fundos e não cabe mais ninguém. Ele disse, eu perguntei, a gente não podia alugar um galpão, ou comprar um terreno, construir uma igreja. Ele disse, nem falar, estava construindo isso aqui. Não temos dinheiro, filha, suficiente, nem para dar um bom prosseguimento da obra, não dá mais para fazer outra coisa. Aí eu disse para ele, mas eu falei de dinheiro. Ele disse, mas ninguém faz nada sem dinheiro, meu bem. Passou a mão na minha cabeça. Ninguém. Infelizmente, o dinheiro comanda o mundo. Aí ele disse, espera a gente terminar a igreja, depois a gente vê isso. Eu digo, mas eu não tenho bastante para botar o povo mais. E ele, muito sábio, prudente, apareceu de surpresa no dia do culto, porque ele transformou o culto de oração num ponto de culto para poder dar oportunidade àqueles novos convertidos de ouvirem a palavra, de estudar. Mas quando ele chegou, não tinha vaga para o carro dele. O motorista que estava tomando conta de carro na rua, era uma luta tremenda, porque os vizinhos mandavam furar o pneu dos carros, que era crente. Terrível. Aí ele chegou com o carro, não tinha que botar o carro dele. O rapaz pegou o carro, levou para outra rua, estacionou na outra rua. E ele entrou. Não tinha nem lugar para ele passar no corredor. Mas com muito sacrifício passou. Quando chegou no salão, eu não tinha uma cadeira para o pastor sentar. Aí eu fiz sinal para um irmão e disse, está na cadeira. Aí ele é da casa, levantou, deu lugar para o pastor. Depois ele disse, certo, você tem razão, não cabe mais. Não tem mais espaço. Eu digo, eu estou com 3 classes de escola dominical funcionando na rua, sentado na calçada, pastor, e quando chove, não pode ter. A gente vai pensar, vamos ver. Aí, a coisa foi piorando. Eu voltei a falar com ele. Ele disse, o que você quer fazer? Um galpão, um terreno para construir.
Aí ele disse, mas eu disse a você que eu não tenho dinheiro. Eu não vou pedir dinheiro, eu vou lhe prometer 4 coisas. 4 coisas. 4 coisas. Eu disse, pastor. Primeiro, eu não venho pedir dinheiro na matriz. Segundo, não vou pedir dinheiro nas congregações, para indiretamente não prejudicar a matriz. Terceiro, tudo que eu adquirir vai ser com nota fiscal em nome da igreja. Quarto, até o dia 10, eu estou me formando em contabilidade, eu trago relatório, e o dinheiro que der, no mês que o senhor disser, faz, eu vou trazer todo mês, sem faltar, porque eu estava aposentado, tinha dinheiro de aposentadoria, e como não tinha substituto na firma, eu continuei trabalhando, estava com 2 salários, e meu marido era comerciante. Ele disse, assim então faz. Eu digo, eu estou debaixo do seu cajado, mas esse faz eu não aceito. E ele me perguntou, por quê? Porque eu sou a única mulher no campo, porque mulher não, uma menina, que está dirigindo um trabalho, o restante é tudo homem. Eu vou passar uma luta tremenda. Então eles têm que saber que o que eu vou fazer, estou fazendo. Eu tenho a sua autorização. Aí ele disse, então venha domingo na reunião de ministério. Eu fui. E foi um tititi. Aleluia. Botei a congregação toda para procurar área. Mas tudo que eles traziam de corte de jornal, eu ia ver, não tínhamos condição de negociar. Aí, queridos irmãos, eu fui perto do Senhor. O que eu faço, Senhor? Logo a seguir, recebi uma ligação do meu filho primogênito, André, que era companheiro de Silas aqui, que ainda não era pastor da igreja. Aleluia. Que foi para os Estados Unidos. Ele me telefonou e disse, mãe, vai ter uma grande festa aqui nos Estados Unidos, de união de mulheres de todas as denominações. E me perguntaram se eu não conhecia alguém no Brasil que pudesse vir fazer parte da equipe que vai falar do Evangelho no mundo. Eu falei sobre a senhora, quer vir? Quero. Pagaram a minha passagem de ida. E eu fui. Cheguei em Nova York, eu não tinha $3 para tirar um carrinho para carregar a bagagem. E a turma lá fora me esperando. E eu olhei o Senhor disse assim, espere aí. Foi todo mundo saindo, só ficou 2 malas correndo na esteira. Quando veio o dono da mala, o casal, o marido pegou o carrinho e ficou conversando os dois ali, e eu encostada na parede esperando em Deus. Daqui a pouco ele disse, pegou o carrinho, jogou para o lado da parede, puxou a alça da mala dele, da mulher, botaram uma bolsa aqui do lado, foram embora e o carrinho ficou. Como eles pegaram uma pequena distância, o Espírito Santo disse, está aí o teu carrinho. E eu saí. Irmãos, para resumir agora, eu preguei mais ou menos quase 80 dias. Levantei dólar, porque o cara só vendia a área que nós encontramos em dólar. E aonde arranjar dólar se nós não tínhamos nem cruzeiro? Está entendendo? Mas eu vim, fechei negócio, assinei contrato e eu tive que assinar um compromisso que até as prestações eu pagaria em dólar. Eu disse, Senhor, e agora o Senhor disse, assina, eu te garanto. E me garantiu. Paguei tudo. Não trouxe uma conta para aqui. E aquilo que eu prometi ao pastor, eu cumpri. Glória a Deus. Aí veja bem, passou um ano. Nós estávamos com um pequeno círculo de oração
na Honório Mercado. Duas irmãs do Nordeste, que uma veio e ficou um tempo e a outra veio morar. Elas se uniram para o pastor abrir um círculo de oração. Mas era tão pequeno, tão pouca gente, mas eu ia todo o trabalho. Irmãos, essas duas irmãs, não posso, nem vou entrar no assunto, brigaram. E por causa das brigas delas, Jesus tirou as duas, o pastor tirou. Aí o trabalho de oração parou. O pastor vai e me chama e disse: vou te empossar como dirigente de geração. Eu digo: pelo amor de Deus, pastor, não faça isso não. Ele disse: por que não? Eu não tenho experiência para isso. As irmãs da subgeração é tudo pessoas adultas. Eu estou fazendo 17 anos, não posso. Ele disse: mas Deus me disse que é você. Vai para casa e ora, porque daqui a 2 semanas vai te dar posse. Eu digo: pelo amor de Deus, o senhor acabou com o seu coração de uma vez. Ele disse: de que você tem medo? Não é que eu tenho medo, é o que vai acontecer. Ele disse: o quê? Como o senhor tirou as duas, aqui é a favor de uma, não vem. E a favor da outra, não vem. O senhor vai me dar os bancos para mim ser pastora? Para me dirigir? Só tem uma irmã, que é que vai ficar na porta. Ele disse: mas é assim que você vai começar. É aí que você vai aprender. Irmãos, olha para essa igreja. Você imagina eu chegar aqui, levantar, orar, cantar, fazer tudo. Pregar como se a igreja estivesse cheia sem ter ninguém. Eu fiz isso muitas vezes. E até que eu perguntei para o Senhor: até quando eu vou pregar para cadeira e para banco? De repente, um dia eu assim sozinha, veio o irmão lá de Nova Iguaçu, entrou um obreiro, o Senhor mandou ele, eu dei oportunidade a ele. Ele pregou e o Senhor usou ele e disse: está vendo esses bancos vazios? Está vendo essas cadeiras vazias? Isso será pouco pelo número de pessoas que eu vou mandar. E Deus encheu de tal maneira que não coube. Foi aqui. E aqui Deus fez a obra. Então, irmãos, eu pedi permissão ao pastor: o senhor permite que eu vá visitar as congregações e peça aos dirigentes para mandar umas 3 ou 4 irmãs? Eu formo uma classe para treinar essas irmãs para o círculo de oração. Ele permitiu. Abrimos o círculo de oração em todas as congregações. Eu tive muita prova, irmão, que a congregação ali perto do Morro da Fé, a irmã que veio não sabia nem ler nem escrever. E foi ela que Deus mandou. E teve outra irmã de outra congregação que me enfrentou, dizendo: como é que a senhora bota uma analfabeta na frente de círculo de oração? Eu disse: ela é serva do Deus vivo. E a irmã criticou. Daqui a pouco a irmã começou a passar mal, vomitar e dar tosse, tudo. O Senhor disse: só vou curar com a oração daquela que ela criticou. Aleluia. Glória a Deus. Eu começando na obra, eu não tinha experiência. Aí ela passando mal, eu digo: manda ela entrar. Lava a boca e entra. Entrou, meus irmãos. Agora presta atenção a isso. Eu disse a ela: você vai ser curada pela oração daquela irmã que você me disse para tirar do círculo de oração. É ela que está com autoridade para Jesus te curar. Essa não. Então você não vai ser orada. Me perdoa, eu aceito. Tá bom. Chamei. A irmã humildemente orou.
Ele pôs a mão sobre ela, ela pensei que ia cair, mas Jesus curou na hora. Aleluia! Glória a Deus! O círculo de oração cresceu. Eu pedi oportunidade de um sábado por mês. E o pastor me deu o primeiro sábado para reunir as dirigentes toda do campo. Eu fazia estudo bíblico sobre dons espirituais, sobre como proceder, para ser humilde, ser submissa, não enfrentar ninguém, não brigar com ninguém, não discutir com ninguém, não fazer nenhuma coisa que desagrada ao Senhor. Foi quando o Senhor me deu as 7 cordas entrelaçadas para que a igreja possa crescer. Não vou falar sobre isso, não dá para dar o estudo, daria que dar o tempo todo, mas só vou dizer quais são essas 7 cordas. Número 1, há um só corpo, a igreja. Número 2, há um só Espírito, o Espírito Santo. Número 3, há uma só esperança, a volta de Cristo. Número 4, há um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Senhor. 5, há uma só fé. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É Deus, aleluia. Há um só batismo, o batismo das águas, que é a nova criatura. Depois de ser uma nova criatura, tem que ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Há só um Deus e Pai de todos. Irmão, com isso aqui, Deus firmou o ciclo de oração dessa igreja. Aleluia, Deus! Então faz 66 anos. Este mês para mim é mês de gratidão. Não dá para contar para vocês quanta coisa Jesus fez. Jesus ressuscitou morto. Jesus ressuscitou uma criança que ia ser enterrada e fez uma união de família. Com a ressurreição da criança, salvou a família toda lá no cemitério do Irajá. Jesus começou a salvar e curar e libertar e batizar. E hoje nós temos o ciclo de oração da ATVEC, que é a antiga Assembleia de Deus da Terra. O que eu quero dizer para vocês, que eu continuo cumprindo, desde que eu aceitei a Cristo, o tema que nós temos esse mês: servindo em tempo e fora de tempo. Aleluia! Crendo, confiando. Fique de pé, igreja.